capítulo 16, versículo 13. Posso colocar em pé e a palavra do Senhor? Aleluia! Palavra de toda glória, qual Deus colocada no coração para distribuir a oportunidade. Capítulo 16, versículo 13 está dizendo assim: E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave dos reinos dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Vamos estar orando por essa palavra? Senhor, meu Deus e meu Pai, Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer mais uma vez, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, neste dia maravilhoso de poder estar na tua casa, Senhor, cultuando, Senhor. Deus, em nome de Jesus, pela tua presença, Senhor, em nome de Jesus, pelo teu Espírito Santo, Senhor. A tua palavra, Senhor, foi lida diante do teu altar, Senhor. Deus nos dá a revelação, Senhor. Fala conosco, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Sabemos que hoje, né, irmãos, é culto de Santa Ceia, a qual Deus tem preparado, creio que Deus já tem abençoado o pão que simboliza a carne de Jesus. Já tem preparado e abençoado ali o suco da videira, né, que também simboliza o sangue de Jesus. E se nós formos mais a fundo e procurar saber, irmãos, havia uma festa pascual, a qual foi se iniciada lá no Egito, quando aquele povo foi liberto da escravidão de Faraó. Ou seja, a última praga que Deus lançou no Egito foi a morte de todos os primogênitos, todos os primeiros filhos dos Faraó, dos egípcios. E ali foi morto um cordeiro imaculado, o primeiro, a primogenitude daquela ovelha, aquele ainda novo, que não tinha mancha, que não tinha ainda defeito. Ali ele foi morto, aquele sangue daquele cordeiro foi passado nos umbraus de suas casas, nas portas e nas janelas. E naquela mesma noite foi-se início a Páscoa, a qual eles comeram daquela ovelha, daquele carneiro, daquela espécie de animal. E após eles comerem, eles ali se juntaram à mesa. Houve-se uma reunião. A família que era maior, ela se reunia com as menores, porque não podia desperdiçar daquela carne. Aquilo era primordial. Ali se iniciou a festa pascual. A festa que hoje é comemorada também no Brasil. Não sabemos se essa data ela é a mesma data hebraica, porque o calendário judaico ele vem diferente do Brasil, mas é comemorado aqui. É feriado de Páscoa, é comemorado um dia para a Páscoa. Ou seja, isso não morreu, isso está vivo até hoje. E desde então aquele povo começou a comemorar a Páscoa. Eles saíram, foram libertos. Com mão forte, a Bíblia diz que Deus tirou aquele povo da escravidão do Egito. Aquele povo agora vai estar em meio ao deserto, servindo a Deus no deserto, e Deus vai mandar a Moisés. Ou seja, Deus vai ordenar Moisés. Você vai ver isso no livro de Êxodo, no seu capítulo 25. Construir tenda, construir tabernáculo, construir uma arca de madeira de acácia revestida de ouro.